E agora, irmãos, é o momento da palavra. É um momento especial. Já falamos com o Senhor e agora Ele vai falar conosco. Vamos orar pelo nosso pastor. Senhor Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja ministrando a Tua palavra ao Teu povo, através da vida do pastor, Senhor. Que todos nós, Senhor, possamos sentir a Tua presença e também, Senhor, aprender de Ti, ó Pai. Muito obrigado por este momento e muito obrigado por esta oportunidade de estar na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Bom dia. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos presentes, aqueles que nos visitam, aos irmãos que nos acompanham de casa. É uma honra estar aqui com vocês, amém? Estou notando a igreja meio murchinha. É o frio? É o frio? Se for o frio, tudo bem. Se for outra coisa, vamos mandar embora, amém? Então, vamos orar agora, meus irmãos, para a gente mergulhar na palavra de Deus. E não vamos deixar com que nenhuma frieza, nenhuma apatia nos atrapalhe, amém? Vamos fazer mais essa oração? Vamos? Pedindo a Deus que Ele nos ajude. Antes dessa oração, deixa eu só dizer uma coisa. Essa semana eu li um salmo de Davi. E depois da minha leitura do salmo, eu fiquei ali diante de Deus, tentando entender um pouco melhor aquele salmo. O que Deus imprimiu no meu coração? Que Davi tinha uma expectativa de que Deus estava atuando o tempo todo. Davi, ele vivia nessa santa expectativa. Deus está trabalhando agora. Deus está trabalhando nesse momento. Deus está atuando. E aí, o que ele faz no salmo? Ele chama o povo a contemplar quem é esse Deus que trabalha o tempo todo. E logo depois que ele chama o povo a contemplar nesse Deus, ele destaca algo, dizendo, olha, prestem atenção na voz do Senhor. E ali ele faz aquela poesia, que eu queria orar agora aqui com vocês. Deus está trabalhando agora. Ele reina. Ele é maior do que tudo. Talvez o motivo de você não perceber é porque você está olhando para a circunstância, para o problema. Aí vai ficar difícil. Essa é a hora que a gente não olha para a circunstância. Essa é a hora que a gente olha para Ele e contempla Ele. Porque se a gente ficar preso às circunstâncias, irmãos, nós seríamos derrotados. Não é assim? Deus está trabalhando agora. E estou só fazendo esse comentário porque eu quero orar, porque quando eu vejo a igreja murchinha assim, eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Por quê? Não é que a gente vai ter que ter aqui um culto baseado em emoção, não é isso. Porque também isso nos atrapalha, viu? Só fumaça. Só fumaça é fumaça. Tem que ter fogo. E que fogo? Fogo sagrado. Não fogo estranho, da emoção, das racionalidades, de uma psicologia de massa. Mas eu gostaria de te lembrar, você veio aonde? Fazer o quê? Você veio na casa de Deus, adorar o seu Deus. Deus está trabalhando agora. E Ele está trabalhando todo o tempo. Se aperceba disso. Se aperceba. Se reposicione no que precisar e se humilhe diante dEle. Então vamos fazer isso agora? Amém, meus irmãos? Vamos mandar embora aí todo o murchinho do maracujá, né, do frio. Meu irmão, vamos deixar o nosso coração aquecido, lembre disso. Deus está trabalhando agora. Meus irmãos, eu não espero de vocês
Claro que eu espero de vocês uma boa educação, uma boa irmandade, um bom carinho, mas eu espero de Deus. Porque se eu esperar dos irmãos e se os irmãos me atenderem, mas se Deus não me atender, estou perdido. Quem é que vai salvar minha alma? Os irmãos? A igreja? É Deus. Quando a gente tem essa expectativa de que Deus está atuando na minha vida, no meu lar, na nossa igreja, na nossa cidade, que Deus vai continuar atuando, aleluia, eu descanso nele. E é isso que eu quero para você, amém, meus irmãos? E aí a gente se agarra a ele e a gente se humilha diante dele. Vamos orar agora, mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós queremos em teu nome entrar na tua presença e se humilhar diante do Senhor, pedindo que tudo ou qualquer coisa que nos atrapalhe de, ó Deus, ouvir a tua palavra, de entender melhor os teus caminhos, de te escutar, ó Deus, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que tudo, simplesmente tudo que não proceda do Senhor, seja destruído em nome de Jesus. Põe, ó Deus, a tua mão sobre a nossa vida, sobre o teu povo, sobre o teu aprisco, e muito obrigado, porque o Senhor está trabalhando entre nós, sobre nós. O Senhor trabalha o tempo todo, o Senhor trabalha em cada momento e jamais deixou de realizar obras maravilhosas. Por isso, papai, eu te peço agora, abençoe a tua igreja, abençoe as nossas vidas, repreenda todo o mal, repreenda toda incredulidade, repreenda toda carnalidade e tudo que não proceda do Senhor, que está atrapalhando o meu irmão, a minha irmã, de, ó Deus, receber algo da parte de Deus, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe a tua mão sobre nós, Senhor, e abençoa-nos, Pai. É assim que eu te peço, é assim que eu oro, é assim que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Não siga o Senhor pelo sentimento, siga o Senhor pela fé. Amém, meus irmãos? Sentimentos vão e voltam. Quem segue a Deus pelo sentimento está perdido. Por isso que eu falei que há pouco que não é só emoção, não é só barulho, irmãos. Pastor Enéas Tonini nos ensinou no seminário algo que eu nunca me esqueci. Ele dizia a nós: se você jogar 2 tambores de um alto de uma montanha, um vazio e o outro cheio, qual faz mais barulho? Parece que está acabando o mundo, né? E o cheio faz barulho? Mas ele arranca tudo pelo caminho? Seja um crente cheio do Espírito. A gente não precisa fazer muito barulho. Por quê? Porque quem faz muito barulho, muitas vezes querendo mostrar o que não é. Seja cheio. Porque aí você vai deixar um rastro de bênçãos, não de tragédia. Porque quem só faz barulho tem que ficar dando bravatas para dizer o que é o que não é. Porque tem que mostrar para os outros o que não é. Meus irmãos, ser um cristão, as nossas atitudes dizem mais alto do que as nossas palavras. Então seja cheio, amém? Por isso que eu disse, não seja baseado em emoção. A emoção é muito boa. Claro que ao notar a igreja mais fervorosa, a gente fica mais feliz. E os irmãos mais murchinhos, a gente fica mais preocupado. Mas que realmente Deus esteja no centro das decisões dos irmãos. Coloque a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então vamos à palavra do Senhor, meus irmãos, vamos? Hoje eu quero trazer a minha última mensagem sobre José e deduzo ser a última sobre, por enquanto, no livro de Gênesis. Hoje quero falar com os irmãos ainda sobre José e o título da minha mensagem é José e sua esperança.
José e sua esperança. Quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no último capítulo, no capítulo de número 50, no versículo 22 em diante, que fala aqui sobre a morte de José. E hoje nós vamos trabalhar sobre essa doutrina, a doutrina da esperança. Sim, a fé é uma doutrina, a salvação é uma doutrina, santidade é outra doutrina, edificar a nossa vida, ou seja, aprender a palavra de Deus, está dentro do contexto do ensino, são doutrinas. E a esperança é uma doutrina. E a gente vai falar hoje, olhando para José, porque ele teve esperança o tempo todo na sua vida. Os olhos de José não estavam nessa vida, não estavam nas circunstâncias, não estavam nas pessoas, nem nas adversidades. E, aliás, os olhos dele não estavam nem em ele mesmo. A gente vai aprender aqui. Os olhos de José, o coração de José estava em Deus, no Deus que o seu pai um dia tinha ensinado. E hoje, ao falar sobre essa doutrina, eu quero que você, em cada momento, prescrute o seu coração e pergunte: será que eu tenho verdadeiramente esperança? Ou será que as minhas esperanças estão condicionadas às situações? Deu tudo certo, tenho esperança. Não deu tudo certo, é o diabo, seja lá o que for, e aí você tem uma resposta talvez negativa, mas aí a esperança não é tão relevante. Eu quero te ensinar hoje aqui, pela palavra de Deus, que a esperança ela é muito importante. E a gente vai pegar emprestado, inclusive, o apóstolo Paulo, que também foi um homem de muita esperança. E a esperança, meus irmãos, quando nós temos esperança, a desesperança não habita em nós, que é a ausência da esperança. Ter esperança é importante. Ter esperança é uma doutrina. E a gente vai mergulhar aqui. E talvez você pergunte para mim: mas pastor, na morte de José? Você vai ver. Então vamos ler? Amém? Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 22 em diante, diz assim a palavra de Deus. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Versículo 24. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Amém. Vamos orar? Pai amado, te pedimos, fala ao nosso coração, Senhor, e abençoa, Pai, a Tua palavra e ministra a Tua palavra ao mais profundo do nosso coração. Tenha misericórdia das nossas vidas e nos ensina sobre esse tema, nos ensina sobre essa doutrina, nos ensina sobre essa verdade. Eu te peço, ó Deus, fale conosco e que qualquer coisa ou qualquer situação que queira
ó Deus, tirar a tua palavra dos nossos corações, ou arrancar, ou atrapalhar aquilo que o Senhor tem reservado para nós, que caia por terra agora em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, e fala ao nosso coração, e derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, em primeiro lugar, estar trabalhando aqui com vocês sobre essa situação do ocorrido aqui com José. Podem ver que ele morre bem mais cedo do que o seu paizinho. Jacó morre aos 147 anos de idade. O seu avô, Isaac, é mais longevo ainda. E ele tem uma vida um pouquinho mais curta, 110 anos. Tá bom para você, irmão? Ô, papai. 100zinho, tá bom? 90 sendo saudável, tá bom? Com saúde. Que Deus nos guarde e que a nossa saúde seja assim. Amém, meus irmãos? Que aos 90, aos 100 ainda a gente continue produzindo para Deus, para o reino, né? Se for vontade do Pai. Então ele parte aos 110 anos, mas o texto está dizendo aqui que inclusive ele coloca, né, filhos dos seus filhos agora dentro da sua linhagem. E ele vê ali até a terceira geração dos seus filhos. Olha que coisa linda. Uma vida frutífera, uma vida realizada. Ver filhos crescer é uma bênção. Ver netos nascer, ainda não cheguei lá. Deve ser extraordinário. Ver bisnetos nascer, meu Deus, deve ser algo fantástico. Deve ser algo realmente muito especial. Não é assim, irmãs? Quem já foi avó, quem já foi bisavó. José teve essa vida longeva. Seus 17 anos primeiros muito bons, e aí depois vocês já conhecem a história. Mais 13 anos de apuros, até os seus 30 anos, é coroado como governador do Egito, aos 30, e ali, dos 30 aos 110, só alegria. Posso ouvir glórias a Deus? Dos 30 aos 110, claro que ele teve tribulações, claro que ele teve adversidade, mas agora numa nova perspectiva. Ele se torna governador e tem ali uma gestão longeva. Cuida agora do seu povo. Manda trazer papai, os irmãos, prepara um lugar na terra de Ramsés ou Gossém, e ali habitam, e ali crescem, e ali vem, juntamente com os seus e os seus irmãos, o povo de Deus crescer e se multiplicar e ser abençoado. Aleluias! Que vida brilhante foi desse irmão. E por que eu estou falando tudo isso? Porque agora ele chega no finalzinho. Um pouco tempo antes da morte dele, o pai dele morreu e os irmãos ficaram com medo de que ele fizesse algo contra eles. E ele diz, não, descansem. Foi Deus quem fez o que fez nas nossas vidas. Vocês intentaram mal contra mim. Percebam que José não é bonachão, né? Ele não floreia. Ele não diz, não, o que vocês fizeram não foi nada. Café pequeno. Que café pequeno? Não foi. Ele fala sem rancor. Ele fala com liberalidade, com compaixão. Mas ele fala com consciência. Não, o que aconteceu foi, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus intentou o bem. Então, nessa queda de braços entre maldosos e Deus, quem ganha? O eterno. Por quê? Porque Deus está trabalhando o tempo todo entre nós. Amém, meus irmãos? E aqui, paizinho de José morre, ele leva agora Jacó ao Egito e sepulta Jacó onde estão seus pais, tanto Isaque quanto Abraão, e fazem ali um cortejo violento, até ao ponto dos cananeus se impressionarem,
porque vão todos os homens, vai uma comitiva do Egito, juntamente com José. José volta a Canaã para enterrar o seu pai. Olha que coisa, hein? Que coisa extraordinária. Lá ficam por vários dias fazendo o sepultamento. Todos os habitantes e povos de Canaã se assustam, porque da onde saiu tanta gente depois de tantos anos? Porque aquele tal de Jacó saiu daqui. E agora estão voltando para cá, mas quem são todos esses? Com carros, carruagens, alimentos, porque, irmãos, eles passam vários dias. Só de luto foram 7 dias em Canaã. E uma família grande, só ficou as mulheres e as crianças no Egito, lá na terra de Gozém. Percebam? E aí ele sepulta o papai e volta para o Egito e continua vivendo a sua vida. E quando agora ele já está velhinho, ele faz uma declaração. Percebam nas palavras de José, a fé de José. Percebam mais uma vez. Versículo 24 novamente, por gentileza. 50, 24 de Gênesis. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aleluias! Meus irmãos, meus sobrinhos, sobrinhas, parentes, eu vou partir. Eu fui o arrimo de vocês no Egito, durante esses anos todos. Mas não se preocupem com o que vai acontecer com vocês. Por quê? Porque certamente Deus vai agir na vida de vocês. Deus vai operar entre vocês. Deus vai levá-los de volta, porque vocês, como eu, não somos desse lugar. E Ele vai vir auxiliando, amparando e tirando vocês dessa terra. Eu até imagino que enquanto ele dizia essas palavras, muitos daqueles judeus, nesses dias ainda, não eram chamados judeus, mas israelitas, eles estavam dizendo assim: mas está tão bom agora aqui, a gente prosperou tanto, a gente aprendeu tanta coisa aqui, os nossos gados aqui nessa terra fértil se multiplicaram, até ser família a gente aprendeu, porque lá a gente ficava se galfinhando, estávamos em Canaã, filhos da promessa, mas vivíamos como cananeus, tudo atrapalhado. Agora estamos no Egito, uma terra estranha, mas estamos vivendo como filho de Deus. Ou seja, porque realmente, irmãos, saibam disso, lá no Egito, milagrosamente foi o lugar que Deus consertou os 10 irmãos de Jacó, consertou o coração de todos eles e aprumou eles. Porque agora lá no Egito, inclusive os egípcios odiavam os pastores, então eles não eram benquistos no Egito. Mas eles prosperaram na terra do Egito. Lá em Canaã, eles se misturavam com os cananeus. Os filhos de Jacó casaram-se com as mulheres cananeias, deram desgostos aos seus pais. Mas agora lá no Egito, eles viveram agora entre eles, o povo de Deus, se preservaram. Pastor Enéas Tonini, no seu livro de geografia, ensina uma coisa fantástica ao estudar sobre o Egito. Que o povo israelita, ao ir por Egito, eles aprenderam muitas técnicas, muitas ciências e também foram mais instruídos. Porque nesses dias o Egito era uma grande potência. E você tem que lembrar que uma grande potência, ela não se torna por acaso. Ela se torna em virtude de vários fatores. E um dos fatores é a educação. Eles aprendem, eles desenvolvem melhores do que os outros, por isso que ficam na frente. Guarde isso, irmão. O aprender. Ele é um protagonismo na nossa prosperidade, no nosso sucesso. Mas se realmente eu aprendi, porque uma pessoa pode até ter nascido em berço esplêndido e me parou no tempo. Então, um vai ficar lá e outros vão passar por cima dela.
Os egípcios não, eles eram protagonistas naqueles dias. Eles eram uma potência mundial, eles eram um império. E eles valorizavam o quê, meus irmãos? Valorizavam a educação. Segunda coisa que os egípcios valorizavam, olha que coisa louca, hein? Os filhos de Jacó, lá em Canaã, viviam que nem os cananeus. Só José que não. Deus manda o filhinho eleito lá para o Egito e melhora ele lá no Egito. E agora Deus traz os filhos atrapalhados de Jacó para o Egito, para salvar a vida deles e também para aperfeiçoar a vida deles. O texto bíblico não diz isso, mas nós aprendemos isso nas entrelinhas, irmãos. E o que acontece? Lá no Egito, eles aprenderam, foram mais alfabetizados, aprenderam tecnologia, aprenderam ciência, porque os egípcios já eram protagonistas, tanto na questão da hidrografia, quanto construção, quanto matemática, quanto até mesmo conhecer ciências com relação à leitura, como a gente chama, né, de ler as estrelas, a astronomia dos seus dias. Ou seja, eles aprenderam, e a segunda maior virtude dos egípcios naqueles dias era o seguinte: os egípcios tinham um alto cuidado com a sua família. A família para o egípcio é tudo. A família para o egípcio é tudo, mas a família de Jacó lá em Canaã não era nada. Pode ver que eles vendem o irmão e mentem para o pai e trapaceiam a vida toda. Ou seja, lá no Egito agora eles vão ser recriados. Claro, pela misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, é assim, lembrem disso. É Deus trabalhando e usando seus instrumentos, tá bom? Amém? Não estou querendo aqui supervalorizar a educação acima de Deus, tá? Porque a gente sabe disso. Não é isso que eu quero falar. Eu estou dizendo o seguinte: Deus vai usar o instrumento que Ele quer. Lembram lá com Nabucodonosor? Deus não levou Judá lá para o cativeiro babilônico? Levou. Por que Deus levou? Porque eles estavam desviados. E aí Deus conserta eles na Babilônia. Amém, meus irmãos? Deus vai usar o instrumento que Ele quer. Agora Deus estava usando os instrumentos dele. Primeiro instrumento era quem? José. E depois o próprio Egito. E naquela terra. E lá eles aprenderam a amar, eles aprenderam a se respeitar. E eles aprenderam a o quê? A se perdoar. E aprenderam ainda uma coisa muito linda que a gente vai ver aqui, que é manter a palavra. Porque o que ele está dizendo? Olha, certamente Deus virá. E certamente nós voltaremos. Vocês voltarão para casa. Deus vai tirar todos vocês, vai levar para onde? Para a terra que Ele prometeu. Para quem? Para Abraão, para Isaac e para Jacó. Posso ouvir glórias a Deus? Pense nisso. Eu estou vendo o meu líder naqueles dias, porque aqui ele estava fazendo um papel de liderança, dizer: olha, a gente vai voltar. A gente vai voltar. A gente vai voltar para casa. Quando? No tempo de Deus. Então, olha a fé de José. E agora a segunda palavra dele, olha que lindo. E é mais nessa segunda palavra que eu quero que vocês prestem muita atenção, do versículo 25. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes. Aí ele reúne toda a comunidade, todos os seus irmãos, todos os líderes principais agora, e diz diante de todos eles. Primeiro ele falou: Deus vai nos levar, Deus vai levar vocês, descansem nisso. Vocês não são daqui. Mas agora me prometem? Vou pedir algo para vocês, me prometem? E aí o que ele pede? Olha só. Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Aleluias. Ele tinha tanta certeza na promessa de Deus. Ele tinha tanta certeza, tinha tanta fé, que ele diz: olha, vocês vão voltar. Um dia, quando Deus intervier. E quando isso acontecer, porque pelo que parece, ele já estava vendo que não seria nos dias dele, levem os meus ossos daqui. Ou seja, o Egito não me merece. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos aqui nesse Egito.
Mas esse Egito não nos merece. Esse Egito é o lugar que Deus quer que a gente construa as nossas vidas, as nossas famílias, desenvolvamos, servirmos uns aos outros, ao povo de Deus, que a gente possa aprender, mas não é aqui o nosso lugar. Não é aqui. Não é nesse lugar. Nós somos peregrinos nessa terra. Amém, meus irmãos? E aqui ele está dizendo isso. Ele está falando isso. Então o que ele está dizendo? Vocês voltarão e eu também vou voltar. Mas agora, olha como José era humilde, irmãos. Olha o que está sendo pedido aqui. Lembra que eu disse que ele fez os seus parentes prometerem? Os seus irmãos e familiares fazerem um juramento? O que ele disse? Me prometam, jurem. Porque, irmãos, olha como ele tinha fé. Agora eu dependo de vocês. Quem vai me levar daqui são vocês. Eu não posso sair daqui. Mas vocês podem me levar daqui. Prometem que vocês vão fazer isso comigo? E eles dizem sim. E assim, então, ele morre, com a idade de 110 anos, e embalsamaram ele e colocaram ele num sarcófago, porque ele era uma autoridade, ele era uma pessoa ilustre, mas ele não era habitante de sarcófago. Ele era de Canaã, a terra prometida. Aleluias. E por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? É porque aqui ele dá um exemplo, mais uma vez, na sua morte, do que é ter fé. Aí talvez você diga, mas pastor, o seu título não foi outro? José e sua esperança. Porque eu poderia dizer que a perseverança é a irmã mais velha da esperança. Ele tem essa fé e ele persevera. Então, poderia também dizer que a fé é a irmã da esperança. Elas trabalham em sincronia. O que é a fé, meus irmãos? Nós sabemos que a fé, ela é a certeza e ela é a convicção. Do quê? Daquilo que não vemos, mas daquilo que esperamos. Então, eu poderia dizer que a esperança é o que se espera e os fatos que não se veem, mas que nunca desistem, nunca esmorece e persevera até o fim. Isso é esperança. Então, o que é esperança, pastor? Para eu poder entender melhor. É a fé que jamais desiste. Essa fé que nunca desiste é a esperança. É a fé que nos acompanha sempre. É a fé que não deixa de crer e de aguardar e esperar nas promessas de Deus, não em si mesmo. Esperança é a fé que resiste a tudo e a todos. Porque agora, inclusive, ele estava diante da morte. O que podemos fazer com a morte? Nada. Faz parte da vida. Mas e aí? Está tudo acabado? Está acabado para quem não acredita em Deus. E para quem acredita em Deus? Até mesmo depois da morte, vamos continuar fazendo uma obra para o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Não desiste nunca. Esperança é a fé que sabe confiantemente o que esperamos e irá acontecer em algum dia, em alguma hora, em algum momento, mesmo que não estejamos mais nessa terra. Esperança é a força que nos motiva a perseverar. E aí, meu irmão, tá querendo jogar a toalha? Então, sua fé, você está vacilando na fé e na esperança. Porque se eu realmente tenho esperança, eu continuo, meus irmãos. Perceba, irmãos, quantos são aqueles que até mesmo com vozes demonstrando espiritualidade dizem, eu deixei de fazer a obra por causa disso ou daquilo. Porque o irmão, porque a irmã, porque o marido. Meu irmão, isso é falta de fé.
Isso é falta de fé. E o que mais? Falta de esperança. Você pode até ter bons motivos para ter parado. E você pode até ser aplaudido por ter jogado a toalha. Muitos vão até te apoiar e dar tapinhas nas costas. Não, é verdade. Seu fardo era muito pesado. Mas são falas dos derrotados que não se mantiveram no caminho da fé, muito menos da esperança. Amém, meus irmãos? Porque quem compreendeu o Evangelho de Jesus não deixa o reino de Deus e a sua igreja por nada, nem por ninguém. Quem compreendeu o Evangelho de Jesus não o abandona por circunstância nenhuma. E pode ser a melhor fala, a melhor resposta. Tá bom, é do derrotado ou da derrotada. Porque, meus irmãos, para onde iremos se só Jesus tem palavras de vida eterna? Amém, meus irmãos? Só o caminho de Deus é perfeito. Irmãos, é simples assim. Luta teremos, adversidade teremos. Então, esperança é a força que nos motiva a perseverar. Deu tudo errado. Tá bom. José deu tudo errado durante muito tempo e ele olha para aquilo e diz: beleza, eu vou avante, porque eu sei em quem eu creio, em quem eu tenho crido. E por isso que a vida dele, depois dos 30 anos até os 110, ou seja, mais 80 anos, foi marcado de coisas maravilhosas. Por quê, irmão? Quem vive pela fé se surpreende com o sobrenatural. E quem vive pela fé e persevera, porque a esperança tem a ver com a perseverança. Por isso que eu disse que a perseverança é a irmã mais velha da esperança, ou vice-versa. Ou a esperança é a irmã mais velha da perseverança, como você preferir. Por isso que eu estou dizendo que a esperança é importante. Porque tem vezes que até a perseverança nossa chega no limite final, como o da morte. Mas a esperança passa da morte. Por quê? Porque foi o que José fez. Me prometam, meus irmãos, meu povo, que assim quando Deus atuar, agir, quando Deus vier em auxílio de vocês, porque acertadamente isso acontecerá, vocês vão me levar daqui. Vão levar os meus ossos. E eles disseram amém. Então ele descansou. Percebam que a perseverança, ela vai enquanto a gente está vivo. Mas chega uma hora que a gente morre. E não tem mais como perseverar. Você não dá glória a Deus no túmulo. Por isso que Davi dizia: como eu te adorarei, Senhor, no túmulo. Eu quero te adorar agora. E o que Davi fazia? Era agora que ele adorava. José, ele entendeu tudo isso. A esperança é a confiança no cumprimento da promessa divina, ou em um desejo de uma expectativa divina. Ou seja, alguma coisa Deus vai fazer. De alguma forma, Deus vai realizar. E eu desejo isso. Isso que é importante. Eu quero isso. Eu espero por isso. Eu anseio por isso. Isso é maravilhoso, meus irmãos. A esperança é o que se espera. É uma expectativa de algo bom. Sejamos honestos, meus irmãos. A vida tem hora que quer roubar de nós a fé ou não? Sim. Talvez você diga, não, a fé nunca roubou, pastor. Mas e agora vem a segunda pergunta. E a esperança, já te arrancou ou não? E aí talvez você diga assim, pastor, mas a fé não, mas a esperança já. Meus irmãos, em outras palavras, a tua fé já foi abalada. Sim. Porque o diabo ele não precisa arrancar a tua fé. Basta ele arrancar a tua esperança. Porque se de fato você perdeu ou abalou a esperança, a tua fé ela já está misturada. E uma fé misturada vai ser perigoso. Vou tentar explicar aqui para vocês.
O que seria uma fé misturada? É aquela fé que caminha enquanto está tudo bem. Está tudo bem, estou crendo em Deus, estou orando. Está tudo mal, nem oração faço mais. Igreja, não estou com vontade. Servir a Deus depende da lua. Fazer a obra, não sei, para quem é. Ou seja, é uma fé circunstancial. Essa fé as religiões ensinam. O nazareno não. Essa fé não serve para nada. Porque é uma fé de troca, de barganha. Estou com comidinha? Estou com cobertorzinho? A mãozinha está quentinho, o pezinho está quentinho? Glória a Deus. A água ficou gelada? A mão esfriou? O pé está gelado? A barriguinha está dando uma fominha? Ah, Senhor, aonde estás tu, ó Deus? E aí começamos a declarar fé estúpida, quando não mandando em Deus. Ou seja, é uma fé misturada. Fé misturada, meus irmãos. Fé misturada é essa fé que precisa sempre de uma devolutiva. Eu queria que você olhasse agora para José mais uma vez. José, ele esperava em Deus. José, ele tinha uma expectativa em Deus. Em qualquer momento, saiba disso, não deixe o diabo arrancar a sua esperança. Deu tudo errado. Aconteceu uma tragédia. Você não compreendeu nada. Se agarra aos pés do Nazareno. Se humilhe diante dele. Chore sim. Fale para Deus as suas incompreensões. É normal. Mas não desista do seu Deus. Não negue a palavra. Continue crendo. Mesmo contra toda a ausência de situações favoráveis. Porque foi isso que Abraão fez. Mesmo contra toda a esperança, ele creu. Por quê? Porque não era nada favorável e natural. Mas Abraão teve esperança em Deus, não nele. José teve esperança em Deus e não nele. Aleluias. Por isso que eu disse que, nas minhas definições aqui sobre esperança, a esperança é a fé em... Essa é a minha melhor definição de esperança. O que é esperança para mim? É a fé em movimento. Movimento em que época? Sempre. Movimento e atuando. Onde? Em qualquer lugar. Então a esperança é a fé em movimento, é a fé atuando. É essa fé principalmente nas tribulações, nas dificuldades e nas traições. A fé é a certeza e convicção. A esperança é o que se espera e os fatos que não se veem, que nunca desiste, nunca esmorece e persevera até o fim. Aleluias. Para eu ir para os meus pontos, José era uma pessoa que tinha muitas virtudes, nós trabalhamos sobre várias delas aqui. Ele era uma pessoa sábia, era uma pessoa ensinável. José era uma pessoa que amava a santidade, ou seja, o temor a Deus estava sobre tudo na sua vida. José era uma pessoa que amava, pode ver que ele ama os seus irmãos, ama o seu pai, ama o Egito, porque só quem ama faz o que ele faz, mas principalmente aos seus irmãos. Ele perdoava. José é essa pessoa que amava e perdoava. Mas guardem bem isso, olha, eu posso ser alguém que amo e perdoo, mas que não tem esperança. Sabia disso? É verdade. Eu amo o próximo, eu amo Deus, eu perdoo o próximo, mas não tenho esperança, não tenho expectativa para algo bom amanhã. Só vejo coisa ruim, só vejo má notícia, irmão carrancudo, só vejo coisa feia. Meu irmão, troca os seus óculos. Troca os seus óculos. Pega os óculos divinos e começa a enxergar como Deus vê, não como o homem vê. Homens são negativos, homens são falhos, homens são mesquinhos, são cruéis, são inimigos. Deus vê uma oportunidade em cada situação.
Deus nos ensina. Então, voltando, ele tinha sabedoria, ele tinha santidade, ele amava, ele perdoava, ele era um homem de disciplina. Podem ver, meus irmãos, ele continua até os 110 anos ali trabalhando e fazendo a obra para o Egito, para o seu povo. Coisa linda, meus irmãos. Mas, sobretudo, ele tinha muita esperança. Podem ver, meus irmãos, a fé e a esperança andam juntas. Porque a fé, a gente trabalha agora, nesse momento. A fé é para eu atuar agora. A esperança é para eu aguardar no depois. A esperança tem a ver com esse lado do quê? Da perseverança. Não, eu vou continuar mais um pouco. Eu vou orar mais um pouco. Eu vou adorar mais um pouco. Eu vou continuar sendo fiel a Deus. É isso. Ele tinha muita esperança. Em primeiro lugar, a esperança é a fé que persevera. Guarde isso. É a fé que persevera. Quando, pastor? Em todo tempo, em todo lugar, principalmente na tribulação. Principalmente quando a gente está querendo voltar atrás. Meus irmãos, não sejam infantis sobre o que eu vou falar agora. Nós temos um adversário chamado diabo, inimigo, que milita contra nós o tempo todo. Meus irmãos, o diabo é real. Olha o mundo. Olha o mundo, olha como as pessoas estão vivendo. O mundo demonstra muitas vezes como os seres humanos podem fazer atrocidades. O que é isso? Seria só a maldade da pessoa? Não, meus irmãos. É o príncipe das trevas, ele está solto. E ele atua onde? Nos filhos da desobediência. E basta você estar em pecado que você vai saber o quanto isso é sério. Ou seja, meus irmãos, não subestime, temos um grande inimigo. E ele atua onde? Nas forças desse mundo caído, desse mundo inimigo de Deus, desse mundo que vai contra os valores de Deus. Então nós temos o inimigo que é o diabo, temos o inimigo que é o mundo e temos o pior de todos, que é a nossa carne, meus irmãos. Meus irmãos, você se converteu, você não se tornou anjo nem anja. Você não foi angelicado. Você não foi, não. A glorificação que vai acontecer no futuro seria uma transformação total minha e sua depois da nossa morte e ressurreição. Ou da ressurreição para aqueles que estiverem vivos. Aí sim a gente vai entrar na glorificação. Meus irmãos, a nossa natureza é má. Vamos lá, meus irmãos. O nosso corpo é indolente, é preguiçoso. É ou não é? Gosta do que é errado, gosta de besteira, gosta de ser cômodo. É assim. Gosta. Se a gente não tomar cuidado, até a higiene a gente dificulta. Por quê? Porque a gente é cômodo, a nossa natureza. É por isso que a gente tem que dizer, não, preciso, para o meu bem, para o bem da minha casa, para o bem da minha família, tem que fazer o que é certo, porque senão essa indolência, essa preguiça vai acabar com a minha saúde, vai acabar com a minha família. Não é assim, mamãe? Não é assim, papai? Vem cá, vai dizer que toda segunda você levanta para trabalhar. Aleluia, Jesus. É assim? Aleluia! É assim quando? Quando você arruma o primeiro emprego, ou o emprego esperado. E depois? Passou o primeiro mês, segundo mês, vem um dever. Você fala, não, eu preciso trabalhar, o trabalho enobrece. Mas, irmãos, sejamos honestos. Tem vezes que a gente não quer fazer muita coisa. Tem vezes que o pastor também não quer ficar estudando para pregar para vocês. Vocês acham que estudar é fácil? Orar, meditar, o que eu ponho aqui? O que eu faço aqui? Aí treina. Você acha que isso daí não é mais fácil falar o seguinte, eu vou abrir a Bíblia e Deus vai me dar uma mensagem. Isso é mais fácil. Sejamos honestos, irmãos. Por que a gente ensaia para tocar? Por que a gente cuida? Porque nós temos um inimigo que mora conosco, é a nossa carne. Meus irmãos, a esperança é a fé que persevera. Guarde isso no seu coração. Peça isso para Deus hoje. Senhor, eu quero sim ser um homem de fé. As irmãs digam, sim, Senhor, eu quero ser uma mulher de fé. Mas não pare por aí, diga, eu quero ser um homem de fé e esperança, porque eu quero perseverar como José até o meu último dia.
Lá no Egito, no Egito, vivia como um filho de Deus. Ele vivia como um filho da terra prometida. Ele perseverava nesses valores. Os seus pés poderiam estar no Egito, guarde isso. Seus pés poderiam até se esbarrar com os chacais. Mas o seu coração e a sua alma estavam em Canaã com seu papai. Amém, meus irmãos? Persevere, filho. Persevere nesse seu Egito chamado, trabalho, moradia, na nossa cidade, onde você mora. É o nosso Egito. Nós não estamos livres deles. Mas e aí, onde está o nosso coração? Nosso coração está nesse Egito? Está entre os chacais? Ou ele está em Deus? O Egito não tirou dele a sua fé. Pode ver, o Egito tentou roubar dele. Aliás, até antes do Egito, seus irmãos tentou roubar a fé dele. Mas lá no Egito ele poderia ter virado as costas. Lá no Egito ele poderia ter dito, não quero nada disso. Mas lá o Egito não roubou a fé dele, ao contrário. Lá no Egito a fé dele foi aperfeiçoada. Vamos lá, vamos aplicar agora. Esse Egito pode até querer te atrapalhar. As maldades, a vida como ela é apresentada. Mas tudo vai depender da sua decisão. Se você vai se render às práticas desse mundo ou se você vai cumprir a vontade de Deus. O Egito tentou tirar a fé. O Egito também tentou mudar o coração dele. Lembram da esposa de Potifar? Lembra do carcereiro que esquece dele? Mas o coração dele só foi fortalecido dia a dia. Ali, mesmo no Egito, ele mostrou para ele mesmo que o coração dele não estava naquelas coisas, mas em Deus. Ainda, as riquezas do Egito e a glória do Egito não subiram na cabeça dele. Perceba, meus irmãos, tem pessoas que basta uma promoção, acaba a pessoa. Se a pessoa é um obreiro e recebe um cargo, pronto, já se torna uma pessoa insuportável, um tirano no reino. Eu mando aqui. Quem sabe na empresa. Talvez você já conheceu alguém assim, que ganhou um troquinho a mais. Mas agora ele acha que o que ele faz e tudo que ele transpira é perfume, ele exala perfume. Ele é um ser tão iluminado que ele exala perfume, ainda perfume gringo. Bom, não, meus irmãos. Percebam, as riquezas, a glória, não atrapalharam a vida dele. Pelo contrário, ele não foi embriagado pelo dinheiro e muito menos pelo poder. Sejamos honestos. Se você não se preparar para isso, para lutar contra essa embriaguez maldita, você será seduzido por ela. Pastor, mas eu sou pobre, não, mas talvez o seu coração deseje ser rico sobre qualquer coisa. E você não está feliz com o que Deus tem te dado, tem feito por seu intermédio. Você é um saco sem fundo. José não se deixou ser embriagado pela riqueza, nem pela glória, mas ele foi embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, a esperança, além de ser essa fé que persevera, a esperança é a fé que descansa. Esse é o ponto alto. Enquanto eu atuo com a minha fé, eu estou no controle, eu estou fazendo. Percebam que a fé, ela nos leva ao movimento, e isso é maravilhoso. Mas, pastor, em todo momento a fé nos levará ao movimento? Não.
Vai chegar algum momento que a tua fé vai ser testada, para ver se ela é aprovada. Se ela for aprovada, é porque você tem fé e tem esperança. Por quê? Porque a esperança é a fé que descansa. É a fé que descansa. E aqui é um ponto bem curioso, meus irmãos, porque ela não só descansa, mas ela adormece nos braços de Deus. Foi o que José fez. Meus irmãos, vocês me prometem? Prometem mesmo? Quando Deus agir e atuar, vocês levam os meus ossos? Sim, José. Amém. O que ele fez? Descansou. E adormeceu aonde? Seguro nos braços de Deus. Será que ele não tinha recursos de poder dizer aos seus funcionários, ou mesmo fazer um pedido, quem sabe a Faraó, dizendo: você sabe, Faraó, eu te servi, eu servi o Egito durante toda a minha vida, mas eu não sou daqui. Faraó, eu gostaria muito que o meu sarcófago fosse em Canaã, terra de onde eu vim. Você acha que não podia ter feito isso? Sim, mas Faraó poderia até cumprir ou não. Quem sabe sim, por ser uma grande autoridade. Porque as pessoas que têm autoridade, elas cumprem a sua palavra. E aqui, ele não faz esse pedido para Faraó. Ele faz aos irmãos. Mas aqueles mesmos irmãos que traíram, é assim. Traíram quando? No passado, irmãos. Perceba. Vira a página. Vamos reescrever a história. Ele sabia que seus irmãos tinham traído no passado. Ele não vivia no passado. Ele vivia no presente. Ele acreditava que o mesmo Deus que o sustentou no Egito transformou seus irmãos. E o mesmo Deus que o preservou no Egito iria fazer com que seus irmãos e descendentes agora levassem os seus ossos. Por isso, eu digo que a esperança é a fé que descansa, que adormece nos braços de Deus. E aqui, meus irmãos, esse ponto é difícil demais. Sejamos honestos. É ou não é? Porque quando Deus pede para a gente fazer, a gente está com fé, a gente faz. Mas e quando Deus diz: espera, confia, adormece? É fácil? Não. Mas José está nos ensinando aqui. Por quê? Porque ele demonstra em alto e bom som que o Egito não merecia nem os seus ossos. Meu irmão, você é tão precioso. Irmã, você é tão preciosa. Esse Egito não te merece. Essa terra não é tua. Deus preparou um lugar melhor para você. Jesus nos prometeu: eu vou preparar para vocês lugar. Um lugar ao meu lado. Guarde isso, descanse, irmãos. Eu fico feliz muitas vezes por obreiros valentes, mas tem hora que eles não sabem esperar, não sabem descansar. E não pense vocês que o diabo não sabe discernir isso, viu? O diabo ama pessoas que não esperam em Deus. Ele ama. Por quê? Porque ele sabe que se a pessoa quiser fazer na força do seu braço, vai estar dando uma ajudinha a Deus. Lembra de Abraão com Agar e o nascimento de Ismael? Toda vez que a gente não descansa em Deus, a gente está fazendo com que novos Ismaéis nasçam. A obra é de Deus, meus irmãos, a obra não é nossa. José está ensinando isso para nós. Ele agora estava dependendo dos seus irmãos e descendentes. Ele não podia fazer mais nada. Meus irmãos, é assim, a igreja é assim, o reino de Deus é assim, a salvação das almas são assim. Nós fazemos até aqui. Daqui para cá a gente descansa. Amém, meus irmãos? A gente se entrega nos braços do Eterno. E o que a gente faz nessa hora? A gente pode orar, a gente pode jejuar, a gente pode glorificar, a gente pode adorar, mas a gente descansa. Porque se a gente for tentar bulir, que nem diz o nordestino fala: não bole aí não, filho, não mexa aí. E se a gente for bulir ali, a gente estraga tudo. Estraga ou não estraga, igreja? Estraga. Por quê? Porque aí é o homem sendo o protagonista. E quem quer ser o protagonista da nossa vida? É Jesus. É Ele que quer ser o protagonista. E olha só, meus irmãos, agora para a gente poder estar encerrando, olha só o que aconteceu de fato com os ossos do nosso irmão.
Porque, como eu disse, meus irmãos, vem cá, olhos de vocês nos meus olhos. Confiar no próximo é fácil? Claro que não. Ainda mais pessoas que falharam com você. Mas lembra que eu disse? O que José fazia? Deixava o passado no passado. Meu irmão, confie. Aprenda a confiar nas pessoas. Ah, erraram com você? Errou. A pessoa te pediu perdão? Escreve uma nova história. Bola para frente. Ah, pastor, não pediu. Então aguarde. Deixa a pessoa se encontrar. É assim que é a vida. E pastor, e tem gente que se encontrou, mas nunca me pediu perdão. As pessoas são assim, meus irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque agora ele confia nos seus irmãos. Ele descansa nos seus irmãos. E você acha que na cabeça dele não vinha assim, ah, mas será que Levi se converteu? Levi, Simeão, foi lá e matou os siquemitas. Até parece. Até parece. A gente é assim ou não é? É, mas o que a gente tem que falar no nosso coração? Acabou, o passado fica no passado. Porque senão a gente não está vivendo em esperança. A gente está vivendo na nossa esperança. E ela vai te arruinar e vai me arruinar. Porque a esperança que eu estou falando aqui, que é a bíblica, tem a ver com Deus, tem a ver com a doutrina sagrada. Tem a ver com o agir dele. E é assim que tem que ser na vida. E olha só, você acha que ele não olhava assim e falava assim, Judá, primeira coisa que você fez foi abandonar a gente, Judá. Primeira coisa depois que você me vendeu foi ir lá para os cananeus, e casou com uma cananeia, e teve 2 filhos atribulados que Deus matou. Ah, Judá. Aí depois ainda você pegou, né, Judá? Você aprontou uma lá feia, né? Querendo apedrejar sua parenta, né? Você acha que não pensava isso? Mas ele aprendeu a confiar, meus irmãos. Meu irmão, é assim a vida. Guarde isso, irmãos. O povo de Deus, ele sofre de um mal. Ele é o único povo que mata os seus próprios. Vê um soldado que é ferido, vai lá e desce a língua. Vê um pastor que caiu e desce o reio. Meus irmãos, isso é do diabo. Isso é do diabo. A gente não pode. A gente está escrevendo uma história. Deixa as pessoas seguirem os seus caminhos. Ninguém pensará como nós. Há mais de 30 anos eu me coloco aqui diante de vocês e eu ensino a Bíblia. Eu não fico falando de igrejas. Fico. Em algumas horas eu posso até tocar em algum assunto. Tem a ver com o texto, tem a ver com algum acontecimento. Eu não tenho o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar da Bíblia. Ensinar isso para vocês. As pessoas seguem os seus caminhos. As pessoas escolhem o que elas querem para si. E a gente tem que aprender a conviver com tudo isso. E a gente tem que aprender a depositar confiança naquele que um dia, quem sabe, também nos feriu. É assim. E o que acontece com nosso irmão? Olha só que coisa linda. Abra sua Bíblia em Êxodo 13, 19. Êxodo 13, 19. Deus levantou um grande profeta agora no meio do povo de Deus? Sim. E o que esse profeta fez? Lembra? Ele não tinha feito uma aliança com seus parentes? Seus parentes não disseram sim quando Deus agir? A gente regressa. Passam-se várias gerações. E Deus levanta o libertador, que é Moisés. E o que Moisés fez? Opa, eu só estou aqui porque um dia meu irmão José veio para cá. Aleluia. Agora eu tenho um dever de cumprir com a aliança que os meus antepassados cumpriram. Perceba, irmãos, passaram-se várias gerações e eles se mantiveram fiéis à promessa. Olha aqui, olhos de vocês nos meus olhos. A palavra de Deus foi dada a nós pelos apóstolos, pelos profetas. Passaram-se muitas gerações. Nós temos um compromisso com essa aliança que um dia firmamos, amém? Ou você é daqueles que desistem da fé, ou desistem da esperança?
O que a gente está fazendo aqui numa reunião como essa, cultuando a Deus? Se não preservar das alianças dos nossos antepassados, preservar dos ensinos daqueles pelos quais deram as suas vidas para dedicar essa palavra para nós. Amém, meus irmãos? Percebam, isso nos acompanha o tempo todo. E aqui, olha só, Êxodo 13, 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Aleluias! Moisés cumpre. Homens de palavra honram as alianças do passado. Homens de palavra se mantêm nas alianças do passado divino. Por quê? Porque eles continuam tendo fé e continuam com muita esperança. Por quê? Porque se um dia no passado tivemos homens fiéis e mulheres fiéis, nós seremos essa geração fiel e deixaremos esse legado para uma futura geração fiel também lá na frente. Amém, meus irmãos? E aqui agora, olha só, Josué 24, 32. Vamos ler mais 2 textos para a gente orar. Josué 24, 32. Enfim, depois de 40 anos no deserto, Moisés e os demais líderes não jogaram os ossos de José fora. Coisa meio macabra, né, irmão? Ficar transportando osso. Mas vem cá, era só osso? Não. Representava uma pessoa, que pessoa? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa especial, uma pessoa que não foi perfeita, mas foi um grande homem de Deus. E, sobretudo, fizemos uma aliança. E olha só, Josué 24, 32. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Aleluias! Siquém ficou ali, quando há distribuição das terras, ficou para o povo de Efraim. E ali então pegaram os ossos e agora enterram. Perceba, irmãos, uma breve reflexão aqui. Quantos anos e quantas décadas foram da promessa de José até o dia em que ele foi enterrado em Siquém? Quantas peregrinações, quantas batalhas o povo de Deus teve, mas em nenhum momento o povo de Deus fiel deixou de cumprir com a sua palavra. E José, lembra que eu disse? Lembra que eu disse que o que é esperança? Esperança é a fé que persevera e esperança é a fé que descansa. É a fé que adormece. Quantos séculos José ficou adormecido, mas ele tinha certeza que ele voltaria para a casa dele. Ele tinha certeza que ele voltaria para o seu lar. E agora Hebreus 11, 22, para a gente orar. Pela fé, Hebreus 11, 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Aleluias! Seu corpo repousou no seu lar. Enfim, foi habitar na sua casa. Te pergunto, você tem tido fé? Tem? Continue. Tem tido esperança? Tem? Tem mesmo? Ou, pastor, eu não aguento mais. Se não aguenta mais, então perdeu a esperança. Pastor, essa mulher não tem mais jeito. Perdeu a esperança. Não dá mais para ir, pastor. Perdeu a esperança. Perdeu a esperança. Essa igreja não tem jeito. Não vai, para você não vai ter jeito mesmo. Você já está enterrando ela. Esse pastor não fala o que eu quero. É verdade. Guarde
a sua fé, em nome de Jesus. Persevere até o fim e descanse em Deus e nutra o seu coração de esperança e olhe para o futuro e crie um quadro lindo do futuro, que nem ele criou, não o seu quadro, o quadro de Deus. Para a gente orar aqui, o que você sonha para a sua vida no futuro, para a sua família no futuro, para a nossa igreja no futuro? Aleluia, aleluia. Não sonha? Não planeja? Não vai perseverar. É uma fé circunstancial. Vai depender da lua. Se a lua for boa, tem fé. Se não for boa, não tem. Não, meus irmãos. Sejamos homens de Deus e mulheres, as irmãs sejam mulheres de Deus, cheios de fé e de esperança. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra ao coração dos irmãos. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela vida de José, que tinha fé e esperança e aguardava sempre em Ti, em cada momento. Ajuda-nos, Deus, a termos fé, a termos esperança e a vivermos uma vida repleta de bênção, de graça, de operosidade, sendo frutíferos, realizados como José. E ajuda-nos, Deus, a perseverarmos até o fim. Ajuda-nos, Deus, a descansarmos nos Teus braços em cada momento. E que a Tua graça, que a Tua bênção, que a Tua bondade esteja sobre todos nós. Ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs e aqueles que têm muitas vezes dado lugar à carne e ao mundo. Ó Deus, livre essa mente dividida. Firma eles na Tua palavra. Firma eles nos Teus caminhos. E socorre-nos, ó Deus. Socorre-nos. E que a gente possa fazer como José, que tinha o coração em Deus, se enchia de Deus e vivia para Deus o tempo todo. Ó Deus, que possamos olhar para o futuro e ver o futuro com muita esperança. Para nós, para os nossos lares e para a nossa igreja e para o nosso Brasil e para esse mundo. Ó Deus, derrama sobre nós fé e derrama sobre nós muita esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Recebe essa palavra no seu coração. Amém?